Queridos, eu quero ir para a palavra e o texto que eu quero me valer essa noite está no Evangelho de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 14. Ontem eu tive um devocional e usei esse texto, e pela noite eu recebi um convite de um amigo que é ministro de louvor da Igreja Batista Lagoinha de Niterói, e ele me convidou no ao vivo dele lá, e eu partilhei um pequeno devocional, e eu sinto de Deus de fazer isso com a igreja. E o texto que nós vamos nos valer é o livro de Marcos, o capítulo é o número, o capítulo é o número 14, o verso é o número 60, 61 e 62. Nós vamos ler também Marcos, capítulo de número 15, verso de número 2. Então você que está com a sua Bíblia aberta aí, ou você que ainda não pegou a Bíblia, corre lá que eu vou te esperar. Marcos capítulo 14, verso de número 60, 61 e 62, capítulo 15, verso de número 2. Pode continuar com a sua Bíblia aberta aí, nós iremos meditar em alguns textos na medida em que nós avançarmos nas reflexões. O tema da mensagem de hoje: priorize e valorize o que importa. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 14, verso de número 60, diz o texto: então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Vamos para o texto do capítulo 15, do verso de número 2, ainda do livro de Marcos. Diz o texto: Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você está dizendo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, obrigado por essa noite, por mais um dia na sua santa presença. Nós te louvamos pela oportunidade que a nós é confiada de uma vez mais ouvir a tua palavra. Diz as escrituras que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A tua palavra diz que as escrituras são palavras vivas e eficazes, mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito. Ó Deus, a tua palavra é quem nos lava, nos purifica e nos limpa, porque estamos limpos segundo, ó Deus, a tua palavra. Fala conosco nessa noite, que haja graça, unção, virtude do alto e sabedoria, que o Senhor nos revele aquilo que está contido nas escrituras, e assim como os discípulos a caminho de Emaús, ó Deus, foram tocados pelo Senhor e os vossos corações foram inflamados, que não obstante a isso os nossos também sejam inflamados pelo toque, pela presença do teu Espírito. Visita cada um que nessa hora está assistindo e ouvindo esse sermão. Deus, que seja útil a nós, pedagogia para os nossos dias, e que o Senhor nos conceda graça e sabedoria, a fim de que consigamos aplicar, ó Deus, todo o conhecimento que do Senhor temos recebido em vida prática. Te louvamos em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Priorize e valorize o que importa. Queridos, eu achei significativo e relevante trazer esse título para esses textos como reflexão, uma vez que vivemos dias tristes, difíceis, e nada como mais honesto do que fazer uma constatação sem nenhum tipo de negação. Hoje eu tive a infelicidade de fazer 2 velórios de 2 pessoas queridas, um membro da nossa igreja e o pai de um membro da nossa comunidade. 2 senhores que deixaram um lindo legado, uma linda história para suas famílias. Contudo, aprove ao Senhor recolhê-los.
e assistindo aqueles fatos, o choro das famílias, a tristeza, a saudade que fica no coração dos filhos, eu fiquei pensando o quanto é importante nós priorizarmos algumas coisas, valorizarmos outras e nos importarmos de fato com aquilo que vale a pena se importar. Eu creio que é num momento como esse que o Senhor nos permite, se é que nós estamos fazendo alguma reflexão a despeito do que estamos vivendo, porque quando há histeria e desespero diante de situações que estamos vivendo, dificilmente nós somos levados a uma profunda reflexão a fim de que nós consigamos extrair daquilo que estamos vivendo pedagogia, ensinamentos para os nossos dias e para o nosso crescimento e desenvolvimento. Portanto, se faz necessário essa introspecção, essas reflexões a respeito de tudo que está nos cercando nesses dias. E quando eu estava ali, eu pensava a respeito disso, da importância de coisas que muitas vezes não importam, mas nós com elas nos importamos. Ou prioridades equivocadas que estamos elegendo de coisas sem importância. Desculpa os trocadilhos, mas se faz necessário os mesmos para essa reflexão. E eu ouvi uma frase interessantíssima de um pregador dizendo que o principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Eu achei extraordinária essa citação do pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, do Rio de Janeiro, quando ele dizia: o principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E é um fato, nós precisamos eleger o que é de fato prioridade, aquilo que não for, rejeitá-la, removê-la, abandoná-la, esquecê-la, não nos preocupar com aquilo que de fato não deveria ter a nossa preocupação. E é tão interessante falar disso, daqui a pouco nós entraremos nos textos, que quando eu estava meditando acerca disso, eu me lembrei do texto de Lucas, no capítulo 10, no verso de número 41, quando Jesus estava nas mediações de Betânia, ele vai visitar a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Diz a Bíblia Sagrada que ele chega na casa de Maria, tu conhece a história, você que é de Bíblia, e Maria vai recebê-lo, enquanto Marta estava preocupada com muitos dos seus afazeres. Ela havia elegido algumas prioridades, ela estava preocupada com aqueles afazeres que ela entendia naquele momento ser prioridade e ter muita importância. Lá pelas tantas, o Senhor Jesus já está dentro da casa de Marta, talvez comendo um pãozinho feito na chapa, talvez tomando um café do irmão Lázaro, e de repente Marta percebe que Maria está aos pés de Jesus, apenas se nutrindo, alimentando-se das palavras do Mestre. Marta agora se sente um tanto quanto incomodada, vai indagar Maria e inclusive vai agora chamar a atenção de Maria para Jesus. Ela vai pedir a Jesus que observasse o que estava acontecendo, e quando Jesus coloca os olhos naquilo, ele vai agora chamar a atenção de Marta e dizer: Marta, Marta, você está ansiosa e fadigada, mas uma única coisa é necessária, e Maria, ela optou pela melhor parte. Eu estou falando de prioridade, porque é o tema da mensagem de hoje: priorize e valorize o que importa. Nós estamos diante de alguns textos que são riquíssimos em suas aplicações práticas, uma vez que nós podemos extrair deles riquezas, conselhos, orientações divinas, através do posicionamento que Jesus tinha diante das coisas que envolviam a sua vida. Para eu ganhar contexto, para você entender o que falo, Jesus estava preso, ele estava sob custódia dos sacerdotes e do poder do governo. Jesus agora está nas mãos dos sacerdotes, de Pilatos.
E a Bíblia vai dizer que eles levam Jesus ao templo, ao sinédrio, e ali Jesus preso, ele é indagado. E esse é o texto que nós acabamos de sacar do capítulo 14, do verso de número 60, o capítulo 15, o verso de número 2, e eu saco aqui pelo menos 3 indagações que estão explícitas no texto. São perguntas que fizeram a Jesus, e as perguntas tinham como prerrogativa e desejo receber dele as suas respostas. E veja comigo no verso de número 60 do capítulo 14, como Jesus priorizava, valorizava e se importava com aquilo que estava ao redor dele. Diz o texto: então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? E a parte A do texto, do verso número 61 diz: Jesus, no entanto, permaneceu calado e nenhuma resposta ofereceu. Jesus é indagado e eles lhe perguntam, e simplesmente diante dessa pergunta, Jesus não responde absolutamente nada. Veja que Jesus não vai se desgastar com aquela pergunta, que tinha como objetivo, repito, receber dele uma resposta. Mas o que importa não é o que os homens estão perguntando a Jesus. O que importava para Jesus é aquilo que ele entendia como prioridade responder. Oh, glória a Deus! Se você não está pegando ainda, eu vou parar de pregar. Glória, alabará canto que levar a cia. Porque o que importava para Jesus não eram as perguntas que os homens estavam fazendo para ele, era a resposta que ele entendia se era ou não prioridade para ele. Entende o ponto? Ele não estava preocupado com o que estava fora, ele estava priorizando aquilo que estava dentro. E na primeira pergunta que eles fazem a Jesus, Jesus não se desgasta com ela, Jesus não oferece resposta para ela. E não obstante a essa pergunta do sumo sacerdote, no capítulo 15, no verso de número 2, eles vão fazer uma outra resposta, eles vão agora formular uma outra resposta. E agora quem pergunta é Pilatos, está lá no capítulo 15, no verso de número 2, Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E respondeu Jesus: é como você diz. Jesus novamente, pela segunda vez, ele é indagado, e agora ele não responde, apenas confirma sem afirmar. Veja que agora ele não prioriza novamente a resposta, ele não leva em consideração essa pergunta, para ele não tinha tanto valor. Mas observe comigo o capítulo 14, o verso de número 61, ainda a parte B, que agora Jesus, ele vai receber uma terceira pergunta, e ele é indagado novamente, e agora, diferente de todas as outras vezes, ele não se cala, mas ele confirma, ele afirma com uma resposta. Primeiro perguntaram, ele não respondeu. Segundo perguntaram, ele confirmou, não afirmou. Na terceira vez, ele vai responder, ele não vai se calar, ele não vai confirmar, ele vai categoricamente afirmar. Vamos para o texto para você entender o que eu quero dizer com tudo isso, a despeito da prioridade, da valorização e de importar-se com aquilo que de fato tem valor. Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Veja a resposta de Jesus para essa pergunta: eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho de Deus assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Amados, a primeira pergunta do verso 60, eles estavam indagando Jesus para que Jesus respondesse a algumas acusações que falava a respeito da sua reputação. Deixa eu fazer um recorte para você entender.
Reputação é diferente de caráter, para que não haja confusão. Caráter é aquilo que eu sou e Deus sabe que sou. Reputação é aquilo que os outros dizem que eu sou. Pegou? Reputação é aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Caráter é aquilo que eu sou e Deus sabe que sou. Então a primeira pergunta era de natureza de reputação. Eles olham para Jesus, o sumo sacerdote, com os seus assistentes, e dizem a ele: você não vai responder a essas acusações? Estão colocando o teu nome em xeque, estão colocando em dúvida quem você é, por conta das acusações que estão sobre você. Ó Jesus, estão mexendo na sua reputação. E sabe o que ele fez? Em nenhum momento ele se importou com aquilo. A segunda pergunta, que está em Marcos capítulo 15, verso de número 2, ela agora não toca na reputação, mas vai tocar na imagem e na posição de Jesus. Por quê? Porque agora Pilatos vai indagá-lo dizendo: você é ou não é o rei, o coroado, o cabeça, o chefe? Entende aqui a fala? É isso que significava toda aquela única pergunta: você é o rei dos judeus? E ele naquele momento não deu importância alguma para aquilo, simplesmente ele confirma, mas nada afirma. Agora, quando chegamos no verso de número 61 e 62, ele recebe uma outra pergunta. E a pergunta que ele recebe agora não fala da reputação, não toca na imagem, não toca na posição, mas toca no relacionamento dele com o Pai. Fala da filiação que ele tinha com o Pai. Veja o verso de número 62. O sacerdote vai dizer: por acaso você é o filho de Deus? Quando perguntaram: você é rei? Ele disse: vocês estão dizendo. Você não vai se defender das acusações? Ele disse: eu não vou me defender. Ele se cala, como que dizendo: eu não vou me defender de nada. Agora, quando tocam na relação dele com o Pai, agora quando tocam na filiação que ele tinha com o Pai, ele não se cala. Ele vai agora se levantar, e naquele momento ele vai fazer questão de responder e dar importância àquilo que lhe perguntavam. E ele vai dizer: sim, eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso. Queridos, para você entender o que eu quero dizer com tudo isso, a primeira pergunta falava da reputação que ele tinha no tocante à religião. A segunda pergunta falava da posição que ele poderia ter diante da religião. Mas a terceira pergunta fala da relação que ele tinha com Deus. E Jesus estava nos ensinando que mais importante do que reputação, do que posição, é primeiro existir com Deus uma relação. Eu vou falar de novo para alguém ouvir da glória. Jesus estava nos ensinando que mais importante do que reputação, mais importante do que posição, era a relação que ele tinha com o Pai. Ele não estava preocupado com coroa, ele não estava preocupado com posição, ele não estava preocupado com a reputação, ele estava preocupado com a relação que ele tinha com Deus. Pastor, eu não entendi. Desce para mim entender o Deus. Deus está falando com alguém aqui que às vezes você se importa com aquilo que você não devia se importar, e com aquilo que é importante você não tem priorizado. Ei, é noite de você entender que quem você deve nessa terra amar, agradar e adorar é a pessoa bendita do nosso Rei, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava dizendo: Pai, mais importante do que os homens me coroarem, mais importante do que a terra me reconhecer, é a relação que contigo eu tenho. Aleluia. Quanta gente que você conhece e que não prioriza aquilo que de fato deviam priorizar. Jesus está nos ensinando o que de fato nós devemos priorizar, o que de fato nós devemos valorizar, nos importar. Ele estava preocupado com a relação que ele tinha com o Pai.
O que para ele importava e era prioridade, era o que o Pai pensava dele. E quanta gente é conduzida pelos aplausos, pelos likes, pelas curtidas, pelos elogios, pelos comentários. Olha para mim, tem gente na terra sendo aplaudida, mas no céu sendo vaiado, viu? Tem muita gente que você conhece aqui, que é conhecido pelos homens, mas é desconhecido por Deus. Havia um menino que estava abandonado numa terra chamada Babilônia. Ninguém lá o conhecia, mas o céu conhecia ele. Chegou um dia que o céu mandou um anjo, Eleme Calavácia, na terra. E quando o anjo chegou lá, disse: Daniel, Daniel, tu és um homem muito amado no céu. Eita, glória a Deus. A Babilônia ainda não conhecia Daniel, mas o céu já conhecia. E porque o céu conhecia, toda a Babilônia vai se dobrar diante do Deus de Daniel. Porque antes do homem ser honrado na terra, ele precisa ser honrado no céu. E para que seja honrado no céu, ele precisa se humilhar na terra. Porque Jesus vai receber um nome que está acima de todo nome, depois que ele passou pela humilhação do Gólgota, do Calvário, da sua cruz. Por isso que ele disse: aqueles que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me sigam. Aleluia, aleluia, aleluia. Quanta gente brigando por posição, por lugar, querendo que a imagem seja projetada a qualquer custo, não levando em conta o relacionamento que ela poderia ter com Deus. Queridos, isso é tão importante, que Paulo, apóstolo, vai escrever uma carta, que era um tratamento, ou um tratado para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, você sabe, ela estava vivendo uma dissensão terrível. Eles estavam divididos entre si, e Jesus disse que a casa dividida não prosperará, que o reino dividido não subsistirá. E qual era o motivo da divisão, da desavença, da discórdia, dos ciúmes que haviam na igreja de Corinto? Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios no capítulo 3, que entre eles havia muitos ciúmes, discórdias, e ele gostaria de tratá-los como homens e mulheres maduros na fé, mas ele precisou tratá-los como neófitos, como novos convertidos, dando a eles leite espiritual, que fala de um cristão neófito, um novo na fé, que não pode ser alimentado por doutrinas mais complexas. E Paulo olha para aquela igreja, e ele percebe que havia grupos, havia uma espécie de partidarismo, preferências na igreja. Aqui não tem, só na China que existe isso. Uns amavam Apolo, outros amavam ver Pedro pregando, outros eram do grupo, outros eram seguidores de Paulo. E aí uns diziam: eu sou de Paulo, e se orgulhavam disso. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E aí Paulo vai dizer: vocês estão divididos entre vocês, porque quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Um regou, o outro plantou, mas quem dá o crescimento é Cristo. E por conta disso que ele vê na igreja, ele vai agora escrever a carta aos Coríntios no capítulo 12, falando a respeito do que é a igreja, senão um corpo. E a metáfora que ele vai usar, a figura que ele vai usar, é um corpo, que é construído por muitos membros, é composto por muitos membros. E ele vai dizer que cada membro do corpo de Cristo é como um membro do corpo humano, que cada um tem a sua função, cada um é colocado na sua posição, mas todos têm valor, todos são importantes. E Paulo vai destacar que a cabeça do corpo, aquilo que comanda o corpo, é Cristo, que é o cabeça da igreja.
porque Paulo estava tentando ensinar a igreja de Corinto que mais importante do que a posição que cada um tinha dentro do corpo era a relação que eles gozavam com o cabeça. Eu vou falar de novo para você pegar. Paulo estava tentando explicar para a igreja de Corinto: para de ficarem divididos entre si, um querendo ser o pé, outro querendo ser a mão, porque o que importa não é quem você é no corpo, é a relação que você tem com o cabeça, é o privilégio que você tem com o cabeça. É o que Jesus estava nos ensinando aqui. Eu não estou me importando se eu sou rei, se eu não sou rei, eu não estou me importando com a minha reputação, eu estou me importando com a minha relação com o meu amado. E Jesus está nos ensinando que nós precisamos nos importar, valorizar, priorizar aquilo que de fato vale. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus também nos ensina, queridos, prioridade. Escute isso. Eu estou indo para o final. Hoje eu prego pouco. Eu disse que hoje eu vou apenas ministrar um devocional para a igreja. Jesus também ensina aqui um aspecto de prioridade. E o problema muitas vezes não é ter prioridade, mas é saber o que se deve ter como prioridade. Porque prioridade você tem. A questão e o problema é o que é prioridade na sua vida hoje. E esse é o grande desafio. Eu preciso saber o que é ou qual prioridade que eu estou dando, e se essa prioridade para aquilo que eu estou dando, de fato, é a prioridade que eu devia ter com aquilo. Os irmãos entendem isso? Jesus agora, ele nos ensina a prioridade. Ele vai dar atenção e importância ao que de fato tem valor. E muitas vezes nós não valorizamos o que tem valor. Nós não nos importamos com o que nós devíamos nos importar. Ele foca, ele prioriza, ele sabe exatamente com o que ele precisava se ocupar, com o que ele precisava se desgastar, dar atenção. E quantas vezes, queridos, nós não damos atenção ou não priorizamos aquilo que importa. Você quer ver um exemplo clássico? Quanta gente você conhece que ama animais? E nós amamos também. Em casa nós temos dois, o Buzz e a Amora, um cachorrinho macho e uma cachorrinha fêmea. São os nossos filhos de 4 patas, e nós amamos cachorro, cuidamos, nós damos carinho, nós temos apreço pela nossa criação. Agora, jamais eu valorizaria os meus animais mais do que pessoas. E quanta gente você conhece que muitas vezes valoriza mais o animal que tem do que uma pessoa? E se você faz isso, você está em pecado. Ah, mas pessoa é difícil. Ah, mas eu me decepcionei com pessoas. Você também decepcionou muita gente. Ah, pessoas nos entristecem. Você também já entristeceu muitas pessoas. Agora, quando você prioriza, você valoriza, você se importa com aquilo que Deus não gostaria que você priorizasse, porque existem outras coisas que seriam mais prioridades para Deus, você está entristecendo o coração de Deus. E Jesus está nos mostrando que a preocupação dele não era em ter a sua reputação em alto nível, a sua reputação bem vista. Ele não estava preocupado em responder contra todas as acusações que inclusive eram infundadas, eram mentiras. Esses homens, o texto diz que eles eram incoerentes até no que diziam e falavam. Só que Jesus não está se importando com isso. Por quê? Porque ele sabe o que ele precisava priorizar. Ele sabe com o que ele precisava se preocupar. Tem pessoas, você conhece, que priorizam mais os de fora
do que os que estão dentro. Você conheceu gente assim? Tem gente que não sabe o que precisa de fato priorizar, não sabe o que de fato precisa valorizar, aí valoriza, prioriza, se importa com aquilo que é de fora, e não valoriza, não se importa, não prioriza com aqueles que estão dentro. E pensando nisso, eu me lembrei de uma história que eu ouvi. Diz a história que, certa feita, um homem falece, casado, pai de 3 filhos, já um senhor de idade, e lá pelas tantas, estava acontecendo o seu velório, e a esposa, por motivos maiores, ela acabou atrasando na chegada do velório. E haviam outras salas que estavam velando outras pessoas também. Havia ali um pátio de frente a essas salas, e muitas pessoas ali aglomeradas. E havia naquele lugar um pastor, ministrando em uma das salas. E esse pastor estava ministrando exatamente na sala aonde esse homem estava sendo velado, o esposo. E a esposa chegando, ela vai cumprimentando ali os amigos, os parentes, os conhecidos, antes dela entrar na sala que estava velando. E o pastor começa o seu sermão, e antes dele iniciar o sermão, ele vai falar a respeito desse homem. E a mulher está fora da sala, cumprimentando os familiares, alguns dos filhos dela estavam ali, e de repente o pastor começa a dizer lá dentro, em voz audível: esse homem era um homem leal, esse homem era um grande amigo, esse homem era um companheiro, era alguém fiel, era um homem de caráter, e começa a tecer muitos elogios para aquele homem. Lá pelas tantas, a esposa lá fora, antes de entrar, ela pede para o filho: filho, faz um favor para a mamãe, entra na sala, vê se realmente é o papai, porque o que tudo indica, que o que esse pastor está falando desse homem não é o pai não, deve ser outro homem. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque tem gente que é uma bênção lá fora, mas é um horror aqui dentro. Você está entendendo o que Deus está falando? Porque tem gente que prioriza o que não devia priorizar, não coloca como importante o que devia colocar. Na prateleira da vida existem coisas que precisam ser colocadas na primeira instante, viu? Deus está falando com alguém aqui: você precisa redefinir as suas prioridades, você precisa redefinir algumas coisas na sua vida que já não são tão importantes. E nesses dias em que nós temos perdido pessoas amadas e queridas, nesses dias em que nós estamos diante da brevidade da vida, nós precisamos fazer reflexões, nós precisamos pensar a despeito da vida que de Deus recebemos, a fim de que nós façamos uma boa administração e sejamos excelentes mordomos em administrar a vida de maneira que o Cristo seja glorificado. O compromisso de Jesus não era com a reputação, o compromisso de Jesus não era com a posição, o compromisso de Jesus era com a filiação e a sua relação. E eu encerro lembrando você de um texto de Mateus capítulo 4, verso de número 3. Isso era tão importante para Jesus, e o diabo vai perceber a importância disso. A Bíblia diz, você conhece o texto, no livro de Mateus, o capítulo 4, que o Espírito de Deus vai conduzir Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E observe qual era a primeira tentação do maligno. Ele vai olhar para Jesus 40 dias com fome, e ele vai sugerir para que Jesus transformasse as pedras em pães. Mas embrulhado naquela sugestão
estava uma pergunta que continha uma dúvida. Ele vai perguntar a Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Observe que Satanás sabe que mais importante do que até mesmo a missão de Jesus era a relação que ele tinha com o Pai, no que diz respeito à sua filiação. Porque o que adianta estar em missão se eu já não possuo mais a relação? Oh glória, quanta gente que você conhece que prega, que canta, que vai na igreja, mas já não comunga com o Espírito como outrora comungava. Quanta gente você conhece que tem carteirinha de membro, que tem a carteirinha de presbítero, que já quase virou o quarto membro da Trindade, mas não se relaciona mais com a Trindade, já não tem mais a relação com Jesus. E ele está dizendo: mais importante do que posição, mais importante do que o que você vai fazer para mim, é quem você é para mim. Eu vou falar de novo para alguém: mais mais importante do que o que você vai fazer para mim, é quem você é para mim, o que nós temos de relação. Antes mesmo de eu enviá-lo para a missão, Jesus vai priorizar a relação, Jesus vai priorizar a filiação dele, ele vai dar importância, valor àquilo que de fato tinha. O principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Como disse o pastor Neil Barreto, que essa noite você entenda a importância, as prioridades que de fato você precisa elencá-las como prioridades na sua vida. O Senhor nos permite esse ano parar por dias. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, gozaram de dias em casa, e que nesse tempo de lockdown, esse tempo em que você está recluso, você redefina as suas prioridades, você reconsidere aquilo que é importante. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero orar para te abençoar. Eu quero orar para que o Espírito de Deus visite a tua casa hoje, para que você se importe com aquilo que tem importância, valorize aquilo que de fato tem valor. Assim como Jesus precisou definir o que era prioridade, porque senão ele se desgastaria com aquilo que era desnecessário. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que têm se desgastado com aquilo que é necessário. Talvez você já não dorme como outrora dormia, já não descansa como outrora descansou, porque tocaram na sua reputação, falaram de você, e agora você está fragilizado, eu sei que eu estou falando com alguém aqui, isso mexeu no teu coração, você se sente aflito, aflita, isso entristeceu a sua alma. O Senhor Jesus está dizendo: é mais importante para você a sua reputação, ou comigo a sua relação? Oh glória, se é mais importante comigo a sua relação do que a tua reputação, se cala, porque eu sou Deus, a tua justiça, é eu que falo na terra. Eu estou falando com alguém aqui que é Nerecai Alex de Remenevia. Oh glória, eu sinto a presença dele aqui. Talvez você foi ferido por alguém, enganado, enganada por alguém, e o teu coração pede justiça, o teu desejo é brigar, o teu desejo é entrar na justiça, e Deus está usando a boca do profeta para dizer: não faça nada, se cale. Mais importante do que a tua reputação é a tua relação comigo. Alericai relébia. Oh glória. Tem alguém que perdeu algo aqui, alguém passou na tua vida e te roubou. Eu vou falar claramente para alguém aqui, porque eu sinto Deus nessa palavra. Tem alguém que passou na tua vida e te enganou, te ludibriou, passou a perna em você.
foi embora, te deixou falando na mão. E hoje o teu desejo é fazer vingança, Relecominácia. Hoje o teu desejo é fazer vingança, nem orar você consegue orar. Quando você fala na oração o nome da o nome dele, você trava, você para. Deus está dizendo: libera perdão, libera para a pessoa, deixa ela embora, porque aquilo que o diabo tirou, eu devolvo, porque eu sou o Deus da justiça. Aleluia. Alabaracominaracandarábia. Oh, laraquice de relevacia. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença. Cadê o louvor? Vamos adorar. Tua voz me chama. Isso. Sobre as águas. Você pode adorar comigo? Onde os Oh Senhor, nós te louvamos. Visita essas pessoas que estão nos assistindo agora. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles aprendam a priorizar, a dar importância àquilo que tem valor. Em nome de Jesus, visita o teu povo, sara, cura, restaura, transforma. Que eles se importem com a filiação, que eles deem importância e valor à relação com o Senhor, que o Senhor seja a nossa pérola de grande valor, que o Senhor seja mais precioso do que o ouro, do que a prata, mais valoroso do que o ar que eu respiro, do que o pão que me alimenta, do que a abarala sorecala nega fácia, ei amuriga levácia, seja tocado pela presença de Deus, seja fortalecido pela presença de Deus. Oh, Alabaracandarábia. Oh, tua graça cobre os meus temores. Adora Jesus. Tua forte mão, diga isso a Ele, me guiará. Oh glória, Tu és fiel, Jesus. Se estou secado pelo medo, Tu és fiel, oh, nunca vais falhar. Aleluia. Diga: e ao Teu nome clamarei. Além das ondas, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei. Eu sou Teu, pois eu sou Teu. Oh glória, e Tu és meu. Ore calamanacirica levácia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Sinta a presença do Espírito de Deus. Seja renovado pela presença do Espírito de Deus. Seja tocado pela presença do Espírito de Deus. Ore calamadaracia. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Diga isso. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Aleluia. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Sim, Jesus. Sim, Senhor, em tudo confiemos em Ti. Seja Jesus, Senhor, o nosso alvo, a nossa busca. Ó Deus, a nossa pérola de grande valor. Enche os nossos corações, Espírito Santo, de alegria, de esperança. Que a paz que excede o entendimento visite o Teu povo agora. Senhor, em Tua presença, guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive,
e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, aleluia. Deixa eu mandar um cheiro aqui para os irmãos. Luiz Carlos, saudade de você, homem. O Jefferson, um beijo no teu coração. Deixa um beijo para a esposa, para os filhos. Dri, estamos orando pela mamãe, viu? Nós estamos juntos. Caroline Anjos, Luana Bispo. Luana, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, minha irmã. Luiz Fernando, ô Fernandão, Deus te abençoe, um beijo. Lucília, o Adalto, a Zemira, Leandra Anjos, Deus abençoe. Ô Sil, um beijo, linda. Em nome de Jesus, cadê o povo? Deixa eu ver o povo aqui. Deus abençoe, meus irmãos. A Josi Santos, Josi, seja bem-vinda, viu? Lourdes Capucci, o Edilson Mendes, Deus os abençoe no nome de Jesus. Ô Pretinha, você entrou, minha linda? Um beijo, meu cheiro, te amo, viu? Deixa o papá pronto que nós estamos com fome. Depois que a gente prega, a gente fica com fome, viu, irmãos? Bom demais estar casado, macho. Você que não casou ainda, ora para Jeová te dar uma, viu? Nós estamos quase casando o irmão aqui já. Ô glória, ele está aqui, mas ninguém sabe quem é. Divaldo, um beijo. Gabriela, Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. Paulinha, ô Saulo, seu lindo, Deus seja louvado. Deus abençoe, viu? A esposa, a família toda aí, os filhos. Cris, nosso evangelista, Deus abençoe minha irmã. Deixa um beijo pro Samuca, tenho orado por ele, amo a vida dele, viu? Renan, Deus abençoe. Eliana, Nani, Fabi, Helenice. Gente, um beijo no coração de vocês, até domingo. Deus os abençoe, viu? No nome de Jesus, se cuida. E o Espírito de Deus tem conduzido-nos, e eu tenho certeza, o Espírito de Deus falaste no meu coração essa semana, nós viveremos um tempo de grande colheita. O Senhor está preparando a igreja para colher a última ceifa, porque Jesus está às portas. Aquele que virá, e não tardará. Então, aperta o cinto. É necessário que nós nos apeguemos com mais firmeza naquilo que já ouvimos da parte de Deus. Levante as mãos aos céus, que eu quero te abençoar. Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Se você pode dizer amém, faz dois favores para mim. Compartilha esse vídeo se essa palavra falou ao teu coração. Um outro favor, vai lá no YouTube, se inscreve no canal da igreja, porque nós precisamos de 1000 inscritos para que nós comecemos as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Então vai lá, nos dá essa moral, tá bom? Um beijo no teu coração, até domingo, se Deus